Gostaria de começar dizendo a você que você é importante e que sua vida é preciosa. Todos nós enfrentamos a luta diária pela vida. Procuramos cumprir nossos deveres como bons cidadãos. Providenciamos recursos para o dia seguinte. Acompanhamos os acontecimentos e sonhamos dias melhores. Mas sabemos que precisaremos conviver também com notícias desagradáveis, com perguntas sem respostas, com o medo e a solidão. Por isso, às vezes, perdemos a esperança. Tentamos encontrar saída para esse vazio comprando, viajando, conversando com outros, lendo livros de autoajuda. Conseguimos até rir durante o dia. No fundo, sentimos que a vida é mais do que isso. E é aqui que aparecem as maiores discussões. Uns acham que rituais religiosos resolvem. Outros se esforçam na prática de boas ações. Uns procuram respostas na filosofia, outros na psicanálise. Livros e mais livros são escritos, e alguns até enriquecem com isso. Alguma coisa está faltando. Tentamos identificar o problema e não encontramos solução. Essa preocupação ocorre com maior frequência quando o assunto é a vida futura, a vida espiritual e o que acontece após a morte. Começamos uma procura insistente, não conseguindo preencher esse vazio com os nossos próprios esforços, e assim caminhamos em qualquer direção, e pior, sem qualquer esperança. Mas lembre-se, Deus nos criou, conhece todas as nossas perguntas e dá todas as respostas no seu livro, a Bíblia. Acompanhemos juntos. Por que temos este vazio interior? Isaías 59, verso 2 diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça." Em 1 João 3,4 diz: "Todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia." Os nossos pecados nos separam de Deus, porque não seguimos orientações divinas e nosso espírito começa a sentir falta de Deus. Isso acontece com todo mundo? Romanos 3,23 diz: "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Todos estão separados de Deus, mesmo aqueles que acreditam que são bons e justos. Talvez você ainda se pergunte: apesar da condenação, ainda há esperança? A palavra de Deus diz em Romanos 6,23: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." A consequência do pecado é a morte, que significa a separação de Deus por toda a eternidade. A vida agora não tem paz, esperança e segurança da eternidade com Deus. Diante dessa verdade, a Bíblia nos apresenta apenas uma alternativa. Atos 4, verso 12 diz: "E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devamos ser salvos." A salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo. E Deus, pelo seu amor, tem colocado esta esperança ao alcance de todos. A Bíblia diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Como conseguir esta esperança? Esta é a pergunta que está no seu coração. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. "Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação." Declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida significa que você não é mais rebelde e que deixa de confiar em religiões, filosofias e boas ações para a sua salvação, passando a crer somente em Jesus Cristo como o único mediador e salvador. Existe uma esperança. Você pode ter esta esperança. A Bíblia diz em Romanos 10, 13: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Também diz a palavra de Deus: "No tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri." Eis aqui agora o dia da salvação. Creia, Jesus Cristo morreu por você. E se você deseja ter a salvação agora, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador. Perdoa os meus pecados.
Creio que tu és o Filho unigênito de Deus que veio me salvar. Morreu na cruz em meu lugar e foi ressuscitado dentre os mortos. Tu és o meu único e suficiente Salvador. Entra em meu coração e ser o Senhor da minha vida. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, neste momento você recebeu o Espírito de Deus em sua vida. E você é agora uma nova criatura. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que a graça do Senhor seja abundante em tua vida. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que as misericórdias de Deus te alcancem. Sê tu uma bênção.